Leitura do livro 1, O desespero é a doença mortal. Capítulo 1, Doença do espírito do eu. O desespero pode, como tal, tomar três figuras: o desespero inconsciente de ter um eu, o que é verdadeiro desespero, o desespero que não quer e o desespero que quer ser ele próprio. O homem é espírito. Mas o que é espírito? É o eu. Mas nesse caso, o eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si, mas consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a relação em si, mas sim o seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que ela tem de si própria depois de estabelecida. O homem é uma síntese de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade. É, em suma, uma síntese. Uma síntese é a relação de dois termos. Sob esse ponto de vista, o eu não existe ainda. Numa relação de dois termos, a própria relação entra como um terceiro, como unidade negativa, e cada um daqueles termos se relaciona com a relação, tendo cada um a existência separada no seu relacionar-se com a relação. Assim acontece com respeito à alma, sendo a ligação da alma e do corpo uma simples relação. Se, pelo contrário, a relação se conhece a si própria, esta última relação que se estabelece é um terceiro termo positivo, e temos então o eu. Uma tal relação, que se orienta sobre si própria, não pode ter sido estabelecida senão por si ou por um outro. Se o foi por um outro, essa relação é, sem dúvida, um terceiro termo, mas este é ainda, ao mesmo tempo, uma relação. Isto é, relaciona-se com quem estabeleceu toda a relação. Uma relação desse modo derivada ou estabelecida é o eu do homem. É uma relação que não é apenas consigo própria, mas com outrem. Daí provém que haja duas formas do verdadeiro desespero. Se o nosso eu tivesse sido estabelecido por ele próprio, uma só existiria. Não querermos ser nós próprios, querermos nos desembaraçar do nosso eu, e não poderia existir esta outra. A vontade desesperada de sermos nós próprios. O que esta fórmula, com efeito, traduz é a dependência do conjunto da relação, que é o eu, isto é, a incapacidade de, pelas suas próprias forças, o eu conseguir equilíbrio e o repouso. Isso não lhe é possível na sua relação consigo próprio, senão relacionando-se com o que pôs o conjunto da relação. Mais ainda, esta segunda forma de desespero, a vontade de sermos nós próprios, designa tampouco uma maneira especial de desesperar, que, pelo contrário, nela finalmente se resolve, e a ela se reduz todo o desespero. Se o homem que desespera tem, como ele crê, consciência do seu desespero, se não lhe refere como a um fenômeno de origem exterior, um pouco como uma pessoa que, sofrendo de vertigens e iludida pelos seus nervos, a elas se refere como se fossem um peso sobre a cabeça, um corpo que lhe tivesse caído em cima, etc., quando o peso ou a pressão não é outra coisa senão, sem nada de externo, uma sensação interna. Se este desesperado quer por força, por si e só por si, suprimir o desespero, ele dirá que não pode conseguir, e que todo o seu ilusório esforço o conduz somente a afundar-se ainda mais. No desespero, a discordância não é uma simples discordância, mas a de uma relação que, embora orientada sobre si própria, é estabelecida por outrem, de tal modo que a discordância, existindo em si, se reflete além disso, até o infinito na sua relação com o seu autor. Eis a fórmula que descreve o estado do eu, quando deste se extirpa completamente o desespero.
Orientando-se para si próprio, querendo ser ele próprio, o eu mergulha através da sua própria transparência até ao poder que o criou. O desespero é a doença mortal. Soren Kierkegaard.